Eu acho que um dos diferenciais é a questão de ser um curso aberto, um curso que não tenta te doutrinar, né? Não tenta te encaixar em nenhum molde, mediunidade no formato espírita, mediunidade no formato umbandista ou em nenhum outro formato. Eu acho que esse é um dos diferenciais dela. Ela tenta nos falar sobre mediunidade independente de visões ou modelos ou doutrinas específicas. Ela busca, despertar um pouco de senso crítico na gente com relação a isso. Então ela tenta passar, nos ensinar sobre esse assunto, mas sem necessariamente nos formatar para pensar ou para usar a mediunidade para isso ou para aquilo, dessa ou daquela forma. Ela, assim, a mediunidade como realmente um instrumento de crescimento, de melhora, mas cada pessoa seguindo o seu caminho e usando o seu senso crítico. Eu gostava dos momentos de reflexão, porque ela desde o começo ela falou, olha, eu vou passar textos para vocês lerem, vou pedir que vocês leiam isso, mas não necessariamente vocês precisam concordar com o que vocês estão lendo. Usem, mais uma vez, usem o senso crítico, vejam o que vocês acham e me digam realmente o que vocês pensam sobre isso. Se vocês não concordarem, diga que vocês não concordam, por quê? Se vocês concordarem, digam também por quê. Então esses momentos eram interessantes, porque acabava trazendo questões. Ela trazia textos de fontes diversas e incentivava o debate, né? Ela incentiva o debate para que as pessoas tenham a oportunidade de realmente expor o que pensam, não necessariamente aceitar tudo do jeito que está escrito ali, né? Não usar os textos como uma bíblia, como uma verdade absoluta, mas, pelo contrário, apenas como um ponto de partida para a gente poder conversar sobre aquilo, debater aquilo. Como o curso, além da parte de mediunidade, o curso fala também sobre espiritualidade, né? E aí, quando se fala sobre espiritualidade, se fala também sobre relações humanas e comportamento de uma forma geral. Então, a gente debate um assunto aqui em uma aula, por exemplo, e depois a gente começa a observar aquilo na nossa vida, né? A gente começa a pensar, quando uma situação acontece, a gente se lembra daquilo que a gente falou e a gente começa a olhar aquilo por uma outra perspectiva, né? A gente começa a coisas que às vezes antes a gente não via, a gente passa então a ver, porque aquele assunto foi levantado em alguma aula, foi trazido em alguma aula. Então, aos poucos, você começa a questionar um monte de coisas na sua vida, a forma como você se relaciona com as pessoas, no ambiente de trabalho, com a sua família, né? Enfim, os comportamentos que a gente tem, a forma como a gente reage a algumas situações, tudo isso em algum momento é citado em alguma aula. E aí a gente acaba, depois, quando a gente se depara com aquilo novamente, a gente já pensa, poxa, né? A gente já lembra daquilo que a gente conversou antes nas aulas e pode tentar corrigir algo que a gente acha que mereça ser corrigido, né? Isso sem contar na parte de espiritualidade e mediunidade mesmo, que a gente começa a entender algumas questões que a gente sente, algumas coisas que a gente sente ao longo da vida, assim, que a gente às vezes já sentia, mas não sabia o que era, não entendia como que funcionava, de onde vinha. A gente vai aprendendo a ter um pouco mais de controle, a entender, né? E quando a gente entende, a gente vai perdendo medo, a gente vai perdendo a gente vai aprendendo a lidar com aquilo de forma mais natural, né? E você saber o que está acontecendo, entender o que está acontecendo com você é muito bom, né? Porque quando a gente não entende, a gente fica assustado. Não necessariamente você vai ter explicação na ponta da língua para tudo, mas pelo menos você vai poder entender que talvez haja algo além do que você está vendo ali, algo além do óbvio, né? E como a gente faz o curso aqui, a gente começa a tentar, quando não tem algo tão óbvio assim, talvez tenha algo que não seja tão óbvio e que a gente tem origem em alguma outra coisa que a gente não esteja vendo, né? Que não esteja tão na nossa cara. E aí a gente abre a possibilidade de tentar entender aquilo por outro viés. Me trouxe um pouco mais de segurança, eu acho. Eu me sinto um pouco mais seguro, porque
No meu caso, como a busca por respostas, né? Todo mundo tem isso, mas enfim, eu queria muito saber mais, um pouco mais, entender um pouco melhor sobre as questões espirituais, sobre como que é a vida depois do desencarne, como que os encarnados se relacionam com os desencarnados, enfim. Essas eram questões grandes para mim, que eu tinha muita vontade de saber e que me incomodava não saber, que me incomodava não ter tanto contato. O curso me ajudou, porque uma vez que eu, pelo menos, comecei a me relacionar com esse assunto e com essa realidade de forma um pouco mais concreta, podendo entender melhor, podendo ter mais tranquilidade para lidar com isso, isso te traz uma paz, né? Te traz mesmo que, enfim, a busca continue para sempre, a gente vai continuar buscando, mas eu me sinto mais tranquilo, eu me sinto mais em paz comigo mesmo, porque muitas dúvidas que eu tinha antes e que acabavam me atormentando um pouco, agora sim, se não estão resolvidas, pelo menos estão encaminhadas. E eu sei que eu tô no caminho, eu tô aprendendo ainda, mas eu tô no caminho.